você acorda, você tem pensamentos diversos, múltiplos. Você precisa controlar isso. Quando você acorda, é muito comum ficar pensando aleatoriamente, pensando sem rumo. Vários pensamentos surgem. Você precisa administrar a sua mente, controlar os seus pensamentos. A Bíblia diz assim: tudo que for puro, honesto, verdadeiro, se tiver algum louvor, se tiver boa fama, seja isso o que ocupe os pensamentos de vocês. Então nós devemos preencher a nossa mente com pensamentos bons, coisas boas, coisas úteis. Os pensamentos ruins, eles podem surgir aleatoriamente, mas às vezes eles vêm diretamente de algum espírito usurpador, algum espírito das trevas. Então a gente precisa ter discernimento, a gente precisa repreender os pensamentos negativos, ruins, pessimistas, os pensamentos de morte, os pensamentos de ódio, de raiva, de mágoa. Nós precisamos repreender os pensamentos que são provenientes de espíritos enganadores. Os espíritos malignos estão por toda parte. Às vezes eles assopram aos nossos ouvidos, lançando ideias, lançando pensamentos. Eles fizeram isso a Pedro. Pedro teve uma ideia e disse para Jesus: Senhor, não morra, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai se entregar para morrer, o Senhor não vai passar por isso. E Jesus imediatamente repreendeu a Pedro, repreendendo a Satanás. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Pedro pensou que aquela ideia fosse maravilhosa. Pedro achou que Jesus fosse gostar da ideia. Pedro pensou que Jesus fosse elogiá-lo pelo cuidado que ele tinha, a preocupação dele com Jesus. Mas, na verdade, aquela ideia veio de um espírito maligno. Quantas são as ideias que parecem boas, mas na verdade são de inspiração maligna? Quantos são os pensamentos que parecem corretos e na verdade, quando a gente pensa que é a gente que está pensando. A gente pensa que aquele pensamento é nosso. Não. Tem algum espírito por perto inspirando o pensamento. Então, nem tudo aquilo que você pensa é exatamente pensamento original, pensamento seu. Pode ser um pensamento inspirado por um espírito das trevas. Você precisa ter discernimento. Você precisa entender que nem todo pensamento provém de você mesmo, do seu espírito, nem todo pensamento vem de Deus, mas tem pensamentos que são originados no maligno. A gente precisa entender isso. E quando você perceber que o pensamento é de origem maligna, repreenda. Quando o inimigo tentou Jesus, Jesus repreendeu usando a palavra. Jesus foi rápido, instantâneo, ao dar a resposta de repreensão. O pensamento surgiu: transforme estas pedras em pães, porque você é o Filho de Deus. A resposta foi rápida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Perceba, o maligno usou a própria palavra de Deus para inspirar o pensamento, para formar a ideia. Mas Jesus, no discernimento de Deus, e você também precisa ter esse discernimento, Jesus repreendeu imediatamente. Abra a sua boca e repreenda o pensamento maligno. Abra a sua boca, use a palavra de Deus. Não aceite as ideias do maligno. Que Deus te abençoe.